Antes vamos dar início ao nosso encontro de estudos dessa noite. Hoje é dia 8 de janeiro de 2025, uma quarta-feira. São 20 horas e 2 minutos na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo esse encontro de estudos em nome e em homenagem da Associação Jauense de Estudos Espíritas. Estamos localizados na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Acaba de entrar o nosso querido companheiro Celso. Boa noite, Celso, bem-vindo. Boa noite, Lucas. Alegria em estar novamente com os caros amigos. Alegria nossa, meu irmão. Alegria pela sua presença, por estar conosco, por nos dar o privilégio da sua presença. Um bom 2025 para você. Obrigado, igualmente, Luiz. Muito bem. Então, como nós estávamos dizendo, a questão é de número 94, o item de número 94, da segunda parte, capítulo 5, manifestações físicas espontâneas. É onde Kardec diz o seguinte: citaremos a respeito a conversação suscitada pelos fatos verificados em junho de 1860 na rua Desnoyers, em Paris. Os pormenores se encontram na Revista Espírita de agosto de 1860. Então, mais uma vez, eu repito, aqueles que quiserem ter os pormenores dessa manifestação desse espírito, reportem-se à Revista Espírita de 1860, que nós temos aí à disposição no nosso site www.culturaespiritajaú.com.br, onde tem à disposição toda a obra de Kardec, inclusive todos os 12 anos da Revista Espírita, tá bem? Na primeira pergunta, a pergunta é feita a São Luís. Ele pergunta o seguinte: terias a bondade de nos dizer se os fatos que dizem ter ocorrido na rua Desnoyers são reais? Quanto à sua possibilidade, não temos dúvidas, diz Kardec. Resposta de São Luís: sim, esses fatos são verdadeiros, mas a imaginação do povo os exagerou, para variar, né? Quem não tem conhecimento, quem ignora esse tipo de assunto, acaba exagerando o que ocorre, ou sendo irônico a respeito, né? Como ele arremata aqui, seja por medo ou por ironia. Entretanto, repito, são verdadeiros. Foram manifestações de um espírito que se diverte um pouco com os moradores. Como Kardec reporta lá na questão 100 seguintes do Livro dos Espíritos, na escala espírita, muitos espíritos não são maus, são apenas brincalhões, né? Mais intrigantes do que maus. E é o caso desse espírito que se manifestou na rua Desnoyers. Segunda pergunta de Kardec: há alguém na casa que dê motivo a essas manifestações? Resposta de São Luís: elas são sempre provocadas pela presença de uma pessoa detestada. Então, alguém que fez alguma coisa para aquele espírito, o tratou mal, falou alguma impropriedade para aquela pessoa, ou mesmo negou alguma coisa, um prato de comida, um copo de água, né? Acontece muito comumente com andarilhos, com pessoas que batem à nossa porta e nos pedem alimento. Muitas vezes a pessoa naquele momento não tem um alimento para dar, mas não custa, né, dar uma boa palavra, tratar bem, tratar com educação, com humanidade, né, aquela pessoa. E muitas vezes é isso que acontece, né? O espírito volta para perturbar mesmo, e Deus permite com o propósito de ensinar aquele que mora naquela casa com esses eventos, a fim de que ele tome ciência, né, do mundo espiritual. Porque uma pessoa que trata mal um pedinte, trata mal um mendigo, trata mal um andarilho de rua, ele não tem a menor noção do mundo espiritual. Ele pode estar destratando um parente, um amigo, um pai, uma mãe, um filho de uma outra encarnação, né? Às vezes as pessoas muitas vezes não concordam. Não, eu acho que eu nunca tive na minha família mendigo. Teve sim, todos nós temos, e todos nós podemos até ser no futuro uma dessas pessoas, né? Por pedir uma experiência desse tipo,
para adquirirmos, por exemplo, humildade, não é? A grande chaga da humanidade é o egoísmo, não é? E a prepotência, o orgulho, a vaidade. E às vezes nós podemos pedir uma experiência como essa, como espíritos, que nós ao longo do nosso estado de erraticidade, que elaboramos uma nova encarnação. Então não é difícil nós pedirmos, se nós sentirmos essa necessidade, tivermos condição para isso, nós podemos pedir uma experiência como essa. Então é muito comum um ex-filho, pai, mãe, parente muito querido, bater na nossa porta pedindo um prato de comida, não é? Pedindo ajuda, pedindo alguma coisa, não é? Então é muito comum isso. Então trate essas pessoas com o devido senso de humanidade, que você não sabe que você pode estar rejeitando uma pessoa muito querida, muito amada até, de outras encarnações. Não reconhecemos naquele momento, naquela pessoa, mas é muito possível isso acontecer. Então, São Luís responde que é preciso ter naquele ambiente uma pessoa muito detestada, uma pessoa que realmente contra a qual esse espírito, esse manifestante tem alguma coisa, né, contra essa pessoa. O espírito perturbador, segue ele na resposta, se aborrece com o habitante do lugar em que ele se encontra e quer pregar-lhe algumas peças e fazê-lo mudar-se. Mudar o quê? Mudar o seu comportamento em relação à vida. Mudar, fazer com que ele se conscientize da vida espiritual, de que somos espíritos imortais. Não somos apenas isso que muitas vezes aparenta para muitas pessoas, apenas matéria, apenas vida material, que se extingue com a morte. Não. O espírito, ele sobrevive e ele é imortal. Eu não vou dizer eterno, porque eterno é somente o Criador, não é? Mas o espírito é imortal. Ele foi criado em algum momento, mas para a imortalidade. Ele não morre, ele não se extingue. O que apenas se extingue, nós sabemos, é o corpo físico. Sobrevive o perispírito e a essência, que é o espírito, né? Ele foi criado para isso, foi criado com esse propósito. Então, o propósito é fazê-lo mudar-se no sentido de ganhar consciência do seu verdadeiro estado. É por isso que os desencarnados, que muitas vezes não são cridos por aquele encarnado, eles não creem na existência de espíritos, acabam passando por essas experiências com esse propósito, não é? De vivenciarem essas experiências e muitas vezes falarem que estão numa casa mal assombrada e tal, mudam de casa e às vezes, mesmo mudando de casa, o fenômeno o segue, não é? Ele precisa, chegou o momento dele despertar para essa realidade, né? E então esses fenômenos têm exatamente esse propósito, nos alertar, de acordar o homem para essa realidade, para a realidade espiritual. A pergunta de número 4. A presença dessa pessoa no próprio lugar é indispensável? Ou seja, é indispensável a presença de um médium para que o fenômeno ocorra naquele lugar? Ele responde, é o mais comum. E foi o que aconteceu no caso citado. No caso da Rua de Noé, havia lá, entre as pessoas que estavam presentes na casa, um médium de efeito físico, um médium que fornecia, não é, fluido vital para o espírito, ou eletricidade, como muitos espíritos chamam, não é? Mas na realidade é fluido vital, não é? Isso que o médium fornece, é um fluido vital modificado, do qual o espírito se serve para realizar esses fenômenos, não é? Então, neste caso, havia um médium presente. E ele segue. Por isso, eu disse que sem isso, o fato não teria ocorrido, né? Quer dizer, pelo fato de ter um médium presente, mas não é extremamente necessário ou indispensável a presença de um médium de efeito físico no ambiente. Nós já vimos isso, né? Mas não quis generalizar, ou seja, não é pelo fato de não ter um médium presente no ambiente que o fato não pode ocorrer. Há casos em que a presença no local não é necessária, ele pode estar nos arredores da casa, né? Por perto, não muito longe da casa.
e fornecer o material que o espírito necessita para promover os fenômenos. Pergunta de número 5. Sem esses espíritos de ordem inferior, a aptidão para lhe servir de auxiliar é uma indicação desfavorável para a pessoa? Há muitas pessoas no meio espírita que, muitas vezes por falta de conhecimento, atribuem ao médium de efeito físico uma inferioridade moral que não existe. Não é verdadeiro isso. Não é? Nós vamos ver a resposta de São Luís a esse respeito. Indica uma simpatia de sua parte para com os seres dessa natureza, aí já é outro caso. Aí já é outra situação. Ele não é necessariamente inferior moralmente, mas por alguma razão ele pode simpatizar-se com o espírito comunicante. Aí já é outra situação. Vejam a resposta de São Luís. Não precisamente, ele responde, porque essa aptidão decorre de uma disposição física, ou seja, o médium, por uma disposição física, associação entre espírito, perispírito e corpo material, é capaz de fornecer os elementos necessários para a realização do fenômeno. Ele segue, mas indica quase sempre uma tendência material que seria preferível não possuir. Aí é que está a segunda parte da pergunta de Kardec. Indica a simpatia de sua parte para com seres dessa natureza? Essa é a resposta de São Luís. Indica quase sempre uma tendência material que seria preferível não possuir, pois quanto mais elevado moralmente, mais a pessoa atrai bons espíritos, que necessariamente afastam os maus. Não é? Mas, de qualquer maneira, esse tipo de fenômeno, dependendo da casa, dependendo da pessoa, de quanto ela precisa passar por experiências para adquirir os conhecimentos necessários. Oi, Dani, boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, Sr. Boa noite, Celso. Boa noite. Quanto seja necessário para a pessoa adquirir esses conhecimentos, então o fenômeno é promovido. Isto é muito bom, isto é um instrumento do qual o Criador se utiliza para o esclarecimento da humanidade. É uma maneira de esclarecer a humanidade, chamar a atenção a tal ponto que não há como negar o fato. E aí a pessoa vai em busca das respostas, não é? E como diz Jesus, busca e achareis, pedi e obtereis. Não é? É a isso que Jesus se referia quando ele fala isso. Nós precisamos ir em busca da verdade. Não é? E a nossa verdade é a imortalidade da alma. Jesus se debruça o tempo inteiro para mostrar ao homem que nós somos espíritos imortais. Esse é o grande escopo do trabalho de Jesus. Esse é a grande meta de Jesus, né? Mostrar ao homem a sua imortalidade. E, entre outras coisas, a reencarnação. Ele fala claramente com Nicodemos a respeito de reencarnação. Claramente, só não vê quem não quer ver. Não é? Mas basta ler, né? Deixando de lado todo o preconceito, né? Ler sem preconceito, que lá está contido, quase em termos claros, não é? A palavra reencarnação naquele diálogo. Não é? É necessário nascer de novo, não é? Renascer. Pergunta de número 6. Deixa eu ver se tem alguém no YouTube já. Não temos ninguém ainda. E lá no Facebook, a Gina Fioravante. Boa noite para você também, Gina. E a dona Leonilda, a nossa querida dona Leonilda, está conosco. Obrigado pela sua presença, viu? Pergunta de número 6. Onde o espírito vai buscar os objetos que atira? Na casa acabam voando pedras e sobre o telhado, dentro da casa, né? E ele pergunta, como é que isso funciona, né? Aonde eles vão buscar esse material? Responde São Luís, esses objetos são quase sempre encontrados no próprio lugar, ou na vizinhança, na circunvizinhança da casa, jardim, na própria rua, em construções que existem nas vizinhanças. Uma força que sai do espírito os lança no espaço e os faz cair aonde ele quer. Não é?
O espírito aprende a agir sobre a matéria. E ele pega aquela pedra, ou seja lá o que for, e lança aonde ele quer que caia. É assim que funciona, né? Com a ajuda do médium. Sempre é bom que se lembre disso, que toda vez que nós falarmos em termos de fenômeno espírita, de físico, fenômenos físicos, manifestações físicas, sempre associam um médium de efeito físico. Sem um médium de efeito físico por perto, nos arredores ou no lugar, não ocorre o fenômeno. Não ocorre o fenômeno. Tá? Muito raramente pode ocorrer, mas via de regra não ocorre. Pergunta de número 7. Desde que as manifestações espontâneas são muitas vezes permitidas e até mesmo provocadas com o fim de convencer, atente para esta afirmação de Kardec. Convencer o que de quem? A pessoa não é espírita, a pessoa não tem interesse por espiritismo, a pessoa não tem interesse nos espíritos, muito pelo contrário, quer ver bem longe, né? A pessoa, se alguém falar aquele lugar ali é mal assombrado, não entra em cemitério à noite, a pessoa faz de tudo para não ter relacionamento com aquelas coisas, ou com essas coisas, como eles chamam, né? E o fenômeno vai de encontro à pessoa. Qual o propósito? Convencer a pessoa da imortalidade da alma, como a gente falou agora há pouco. Esse é o propósito. Parece-nos, segue Kardec, que se alguns incrédulos fossem o seu alvo, seriam forçados a se render à evidência. Eles, os encarnados, às vezes se queixam de não haver testemunhado fatos concludentes. Não dependeria dos espíritos dar-lhes alguma prova sensível? Kardec está perguntando para a senhora. Há pessoas que muitas vezes pedem para passar por esse tipo de experiência, com o propósito de ter conhecimento a respeito disso. Não é tarefa dos espíritos fazer isso? Depende. Veja a resposta de São Luís. Os ateus e os materialistas não testemunham a cada instante os efeitos do poder de Deus e do pensamento? E o que isso leva o materialista? Leva a crença? Absolutamente. Absolutamente. Tudo no universo é muito complexo. Uma gota de água é complexa. E a pessoa diz, não, se formou por acaso e tal. A vida ocorreu na matéria por acaso. Estava lá um ser qualquer, lá, tomou um raio de sol e tal, e se multiplicou em várias células, e daí surgiu a vida. É esse tipo de explicação que eles dão. Aliás, os que mais têm conhecimento científico são aqueles que mais associam o nada ou o acaso à existência da vida e das coisas que existem na Terra e no universo. Ele segue respondendo, mas isso não os impede de negar a Deus e a alma, a existência do Espírito. Os milagres de Jesus converteram todos seus contemporâneos? Pelo contrário, né? Ele acabou numa cruz, ele acabou crucificado entre dois ladrões, né? Apesar de terem colocado lá na cruz dele rei dos reis, reis de Israel e tal, tanto em latim quanto em hebraico. Né? E os fariseus ficaram muito bravos, queriam que tirasse aquela placa de lá e tal. Né? Então, quer dizer, Jesus só praticou o bem, só ensinou coisas boas, esclareceu o homem a respeito de coisas que jamais ele teria recebido esclarecimento não fosse ele. Foi um enviado de Deus, claramente um enviado de Deus. Ele trouxe pela primeira vez à Terra a ideia da imortalidade da alma e a ideia da reencarnação, com clareza eu estou dizendo. Embora os profetas, se nós lermos na Bíblia os profetas, nós vamos ver lá inseridos em textos arcaicos, muitas vezes, a ideia da reencarnação é a ideia da imortalidade da alma. Mas em termos claros, objetivos, claros, no tempo de Jesus, no Evangelho de Jesus, e muito mais nos textos
espíritas. Nos textos espíritas estão objetivamente claros. Objetivamente, sem nenhuma sombra, sem nenhuma dúvida. Tá? Os fariseus que lhe diziam, abre aspas, mestre, fazei-nos ver algum prodígio, fecha aspas, não se pareciam com esses que hoje vos pedem para ver manifestações? Se não se deixassem convencer pelas maravilhas da criação, ou se não se deixam, desculpe, eu li o verbo errado, conjuguei o verbo errado, se não se deixam convencer pelas maravilhas da criação, não seriam mais tocados pelo aparecimento de um espírito. O que pode ser atribuído à farsa, pode ser atribuído a... Eles podem atribuir, ou atribuem, né? Mil coisas, fazem chacota com esse tipo de coisa, ao invés de levar em sério aquilo que está ocorrendo, fazem chacota, pura e simplesmente. Quanta gente não faz chacota? Né? O papai, ao longo da sua vida, fez chacota com isso. Né? Depois, no final da vida, pediu. Eu jamais imaginaria, né? Um dia ele fosse pedir para me levar no centro espírita. E pediu. Né? Filho, você me leva? Ele estava um pouco depressivo, coitado. Na época estava sofrendo muito com a doença dele. Né? Ficou 28 anos doente. E pediu para me levá-lo no centro espírita. Então veja, a pessoa passa uma vida inteira fazendo chacota com coisa séria e depois acaba descobrindo que aquilo era muito mais sério do que ele mesmo imaginava. Não é? Não se deixam, não seriam mais tocados pelo aparecimento de um espírito, mesmo da maneira mais evidente, pois seu orgulho os transforma em animais empacados. Olha a comparação de São Luís com aqueles que fazem esse tipo de coisa. Animais empacados, né? Como o burro, né? Que você tem que pegar o espeto, né? Espetar a anca dele para ele poder sair andando. E olha, os espíritos fazem isso, viu? A maneira deles, eles fazem isso. Né? Eles dizem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, serão forçados pela espora. Eles usam esse termo lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? E são forçados mesmo, encarnam aqui na Terra, passam por uma série de problemas, passam por uma série de coisas, até que despertam para essa necessidade. Nós estamos aí dando assistência, agora surgiu um caso de um senhor de Bauru, há 3 anos depressivo, 3 anos que não sai de casa, uma pessoa ativa, uma pessoa boa, pai de família, né? Há 3 anos caiu em depressão, não consegue nem sair do quarto. Então vejam, meus irmãos, às vezes a vida cria o que nós vamos chamar aqui indevidamente de armadilha, mas não é uma armadilha, na realidade é uma ferramenta do Criador para chamar a atenção da pessoa. Alerte, fique esperto, porque você não está agindo como deveria. O propósito da encarnação é o esclarecimento do espírito, não é outra coisa. Não é outra coisa, é o esclarecimento do espírito. A realidade, a nossa realidade é a vida espiritual. Nós não estamos para viver a vida material. E nem encarnamos para gozar ou para sofrer. Nós encarnamos para progredir espiritualmente, moralmente. O que a maioria faz é o quê? Aproveitar a vida. Eu sou jovem, eu quero aproveitar a vida. E leva a vida da maneira mais absurda possível, né? Drogas, e o álcool e outras coisas que a gente vê no nosso mundo. Lamentavelmente, às vezes perdem uma encarnação. Ou são chamados à realidade de outras maneiras, sob outras formas, através de doenças como essa que eu estou citando. 3 anos, uma pessoa ativa não é capaz de sair de casa para ganhar o pão de cada dia. Então veja. Pois não, Dani? O senhor está falando e realmente eu estou pensando, esses dias eu estava fazendo leituras, né? E aí chegou num trecho que a gente, principalmente o senhor falou dos jovens que se preocupa tanto hoje com a imagem, com o corpo, né? Com essa saúde do corpo, mas e a saúde mental? Tão importante, né? Às vezes a gente se preocupa com tantas coisas e o principal, cuidar dessa saúde mental,
E eu estava ouvindo um cirurgião falando da importância da prece, né? Veja bem, né? Ele é cientista, ele é médico, e falando da importância de termos essa higiene mental diária, constante, de horário. Eu pensei, olha, realmente, né, nos preocupamos com tantas coisas, se bem que eu falo que depois que eu conheci o Espiritismo, é algo que eu estou sempre ali, cuidando, me policiando, me atentando, a importância que faz, porque quando a gente tem essa saúde mental realmente encaminhada, com propósito, com entendimento, o resto é consequência, eu falo. Duas coisas nos afastam de doenças. Uma é o exercício físico. Sair da inércia. Sair do sedentarismo. Isso é uma coisa. No mínimo uma caminhada diária, 4 vezes por semana, 1 hora de caminhada. Isto é fundamental. Isto nos afasta de muitas doenças. Mas semelhante a esta e a par com esta é a nossa saúde mental. Através da prece, dos bons pensamentos e das boas atitudes. É fundamental. Se nós não fizermos isso, se nós não cuidarmos dessas duas coisas na nossa vida, teremos problemas sérios, seríssimos. Que a pessoa pode cuidar muito bem da sua saúde mental através da prece, através da prática do bem e tal. Mas se ela não cuidar do corpo, ela vai ter problema. Como diziam os antigos, lá na Roma antiga, mens sana in corpore sano. Mente sadia num corpo sadio. Né? Então é preciso cuidar das duas coisas. Mas entre uma e outra, a mais importante é a saúde mental. É fundamental que a pessoa caminhe pela vida sempre com bons pensamentos. Porque o bom pensamento atrai um bom espírito. Ao contrário do mau pensamento ou do desleixado, que não cuida do seu pensamento. E age irresponsavelmente, atraindo para si, para a sua companhia, maus espíritos, que trarão para ele certamente problemas sérios. Para ele e para aqueles que convivem com ele. Mas muito bem, paramos em animais empacados. Ele segue respondendo, São Luís segue respondendo o seguinte: não lhes faltariam ocasiões de ver, se eles procurassem de boa fé. Busca e achareis, repito, palavras de Jesus, pedi e obtereis. Não é apenas achar que Deus deve simplesmente nos ajudar. Ele nos ajuda dioturnamente, ao longo de toda a nossa existência e de toda a nossa imortalidade. Mas você precisa pedir, porque pedir significa humildade. É preciso que sejamos humildes diante do Criador. Não é humilhação, nem subserviência, não confundam. Muita gente faz esse tipo de confusão. Não, Deus quer que a gente abaixe a cabeça. Não, não é isso não. Ele quer que você seja altivo, mas sem prepotência. Que você cuide da sua vida sem orgulho. Que você tenha as suas coisas, cuide das suas coisas, mas sem egoísmo. Eu sempre repito esse caso. As pessoas vão numa feira, vão num supermercado ou numa casa de comércio qualquer, estacionam seus carros como se ele fosse o único na cidade. Não pensam no que vem atrás. Eu não vou lembrar o nome corretamente, mas acho que é Ursu, se eu não me engano, é isso. Ursu Uzalá. É um filme que retrata a caminhada de pessoas pelo Tibete. Este Ursu Uzalá, ele é essas pessoas que são especialistas nessas caminhadas, esqueci o nome correto agora, um batedor ou alguma coisa assim, e ele caminha por aquele caminho, e naquele caminho tem uma casa para as pessoas que fazem essa caminhada, que atravessam esse lugar, ficarem, pernoitarem pelo menos. E ali naquela casa,
naquele local, como todo mundo faz essa caminhada, sempre tem água e algum alimento. Justamente para que as pessoas possam sobreviver, que é uma caminhada muito difícil. Então as pessoas chegam ali, junto com o Souza lá, que é um baixinho, pequenininho, né? E eles, é uma casa de pedra, no meio de uma montanha e tal, e eles chegam, pousam na casa e comem a comida que lá está e aí tomam a água que lá está. No dia seguinte, o Souza lá fala, vamos repor tudo, porque atrás de nós virá alguém que vai precisar das mesmas coisas. E a maioria de nós não age assim. Isso tem um nome, egoísmo, que é a grande chaga da humanidade. Então, quando Jesus diz, pedi e obtereis, ele está querendo dizer exatamente isso. Seja humilde perante o Criador. Reconheça a grandeza dele. Reconheça a sua grandeza. É muito difícil reconhecer a grandeza de Deus nesse universo imenso, para o qual o homem está criando máquinas maravilhosas que percorrem esse universo e mostram ao homem claramente, não está deixando dúvidas, a grandeza do Criador. O quanto nós somos insignificantes perante este universo maravilhoso. Insignificantes no sentido de nós não nos considerarmos prepotentes o suficiente para achar que nós somos o centro do universo, que nosso planeta é o centro do universo, que tudo gira em torno da Terra. Não é? Então é preciso que as pessoas acordem para isso. Deixem de ser animais empacados, como pedem os espíritos, São Luís aqui, né? É por isso que Deus não julga conveniente fazer por ele mais do que não faz, nem mesmo para aqueles que sinceramente buscam instruir-se, porque ele só recompensa os homens de boa vontade. Você age com boa vontade uma vida inteira e nem sempre você é favorecido por isso, porque não é virtude, é obrigação. Pô, mas eu ajo corretamente, eu sempre tenho problema, vai ter problema sempre. Sabe o que significa conhecer a doutrina espírita? Ter mais problema, porque você vai assumir mais responsabilidade. Esse é o propósito do esclarecimento. Quem mais tem, mais lhe será dado, disse Jesus. E aquele que nada tem, até o pouco que tem lhe será tirado. É isto que significa essas palavras de Jesus. Então, quanto mais nós adquirimos conhecimento, quanto mais nós esclarecemos a nossa mente, mais responsabilidade nós temos em relação a tudo. E responderemos à altura dessa responsabilidade quando nós desencarnarmos. Ele só recompensa homens de boa vontade, diz São Luís. Essa incredulidade não impedirá que se cumpra a vontade de Deus. Já viste que ela não impediu a expansão da doutrina. Não vos inquieteis, pois, com a sua oposição, que é uma doutrina, que é para a doutrina, como a sombra para uma pintura, dá-lhe maior relevo. Que mérito teriam eles se fossem convencidos à força? Por isso que a doutrina espírita é uma proposição e não uma imposição. Ninguém, nenhum homem no universo, e quando eu falo, não estou falando só da Terra, vale para qualquer planeta, gosta de imposição. Ele tem inteligência. Ele mesmo se convence das coisas. Ele mesmo, pelo seu raciocínio, pela sua lógica, se convence das coisas. Não é? Então, ninguém convencido à força é um bom espírita, é um bom evangélico, é um bom católico, é um bom sei lá o quê. Ninguém. As pessoas precisam convencer-se a si mesmo. A proposta tem que ser tão lógica, tão racional, tão inteligente, que a pessoa não precisa de ninguém para lhe convencer. É disso que trata o Espiritismo. É isto que faz o Espiritismo.
Deus lhes deixa a responsabilidade da teimosia, e essa responsabilidade é mais pesada do que pensais. O papai, como eu citei, foi muito pesado, né? Foi bastante pesado. Felizes os que creem, sem ter visto, disse Jesus, porque eles não duvidam do poder de Deus. Não é? Como quando Jesus fala de São Tomé, né? Benditos são vocês que não precisam ver para crer. Não é? Quando a pessoa recebe uma informação de qualidade, uma informação inteligente, racional, ela não precisa de nada para convencê-lo, nem mesmo o fenômeno espírita. Se acontecer um fenômeno, e acontece, vai acontecer ao longo da nossa vida, deve ter acontecido com vocês, e acontece com todos nós, porque nós passamos a observar mais, à medida que vamos adquirindo conhecimento, passamos a notar, a observar mais ao nosso redor, né? Se não aconteceu, vai acontecer. E aí sabe qual o resultado disso para nós? Vai fazer com que nós nos convençamos mais ainda, não só da existência dos espíritos, mas do dever que nós temos para com o Criador de auxiliar esses nossos irmãos que promovem esses fenômenos, e por isso são espíritos imperfeitos, né? Auxiliá-los com a prece, ajudá-los de todas as maneiras possível, encarnados e desencarnados. Temos que ajudar através da prece, é o nosso dever. Seja qual for a sua crença, não importa. Sempre que fizer preces, não faça somente por si e pelos seus, faça também por todos os que sofrem. Quantas crianças em orfanatos estão pedindo por um carinho, por uma mão amiga? Se vocês não forem orfanatos, vá um dia e veja o quanto essas crianças são carentes. Se as nossas em casa são carentes, imaginem essas que não têm o carinho de um pai, uma mãe, alguém que deite com ela na cama, lhe conte uma história ou faça junto com ela uma prece. Passe a mão, faça um afago, dê-lhe um beijo, diga eu te amo. Não é? Vá a um asilo e veja quanta gente, aquilo virou depósito de gente, depósito de velho, gente que trabalhou uma vida inteira, dedicou-se à família uma vida inteira, estava jogado, sem ajuda, sem auxílio, ajuda e auxílio recebem ali daquelas pessoas de boa vontade, mas sem o carinho de um parente, a mão amiga de um filho, de um neto, de alguém que lhe ama, que é o que ele mais deseja. Em qualquer asilo que você for, você pode perguntar para qualquer um daqueles que lá estão: o que mais você quer? A visita daqueles que eu amo. Não é? Então, olha quanto bem nós podemos fazer através da prece, ou com uma simples visita como essa. Kardec pergunta na questão de número 8: achas conveniente evocar esse espírito para lhe pedirmos algumas explicações? Ele está falando do espírito que se manifesta na Rua Desnoyers, em Paris. Podemos evocá-lo? Né? Acha conveniente evocá-lo? Responde São Luís: evoca-o se o quiseres, mas é um espírito inferior, imperfeito, que só dará respostas de pouca significação. Kardec, na 95, vai seguir com a evocação desse espírito. Conversação com o espírito perturbador da Rua Desnoyers. Primeira, evocação. Evoca o espírito. O espírito que se manifestou, que provocou os fenômenos na Rua Desnoyers, pode se manifestar? Essa é uma evocação simples, sempre com muita seriedade, com o pensamento voltado a Deus, sempre assim, de maneira séria, não é? Mas não precisa de nada muito rebuscado, uma coisa simples. Resposta do Espírito: por que me chamaste? Queres, acaso, umas pedradas? Imagina o nível do cara, né? Para conversar nesses termos, né? Então, é que se veria um belo corre-corre, apesar do teu ar de bravura. Desafiando ainda, né? Além de tudo, desafiando o Kardec, né? Olha que absurdo. Não temos ninguém no YouTube, e lá no Facebook também as mesmas pessoas, os mesmos companheiros e amigos que estavam conosco até agora. Na pergunta número 2, Kardec faz a seguinte pergunta: mesmo que nos desses pedradas, isso não nos assustaria.
pedimos até, se puderes, nos dê algumas. Resposta dos Espíritos. Preste atenção. Aqui talvez eu não pudesse. Tendes um guardião que vela bem por vós. Quer dizer, não tinha ninguém mais, ninguém menos no ambiente do que São Luís. Quer dizer, como é que ele vai fazer arte no lugar daquele? Não tem como, né? Pergunta de número 3. Na rua Desnoyers, pergunta Kardec, havia alguém que te servia de auxiliar nas peças que pregavas aos moradores? Responde o Espírito, certamente, encontrei um bom instrumento, ele fornecia bastante material para ele, né? E não havia nenhum espírito douto, ou seja, um bom espírito para conter as suas ações, sábio e prudente para me impedir. Não é que não deveria haver ninguém que o contivesse, e mesmo que houvesse, não deveria contê-lo, porque isso tem um propósito didático. Todos esses fenômenos têm um propósito didático, não é para punir ninguém, não é para fazer com que as pessoas se amedrontem, absolutamente, é para fazer com que as pessoas se despertem para a realidade espiritual. Porque eu sou alegre e gosto, às vezes, de me divertir, quer dizer, é alegre e sádico, né? Se divertindo com o medo dos outros, né? E atacando pedra nas pessoas, né? Pergunta a Kardec, quem te serviu de instrumento? Resposta, uma criada. 5. Ela te auxiliava sem saber? Resposta, sim, pobre moça, era a mais assustada. Coitada. É médium, não conhece, né? Não sabe o que está acontecendo. Fica assustada, uma barbaridade, né? Pergunta de número 6. Tinhas algum propósito hostil? Resposta, eu não tinha nada contra ninguém, mas os homens que de tudo se apossam torcerão a coisa em seu proveito. Olha como fica claro aqui, para mim pelo menos fica claro, a vontade do Criador em chamar a atenção daquelas pessoas. Ele não tinha propósito hostil, não tinha nada contra ninguém. Tinha alguém ali que ele tinha alguma coisinha contra, porque às vezes esse tipo de espírito, você não precisa muito, basta, o que ele chama Kardec? Você é muito bravo, você, apesar de tá aí, brabão aí, com essa cara feia sua aí. Não é mais ou menos isso que ele fala aqui na primeira pergunta? Por que me chamaste? Quer algumas pedradas? Olha para a cara do sujeito e não vai com a cara do cara, né? E promove esse tipo de fenômeno por isso mesmo, também por isso. Muitas vezes não precisa nem ter feito nada contra o espírito. É como os encarnados, né? Não fui com a cara daquele cara. Tem muito disso, né? Então aqui fica claro para mim, e espero que fique para vocês também, porque assim que é didático, o propósito é didático, é trazer ao homem o convencimento de que ele é um ser imortal, e que a morte não é nada. A morte não existe. É em aparência, tanto como o nascimento é em aparência. Nós não nascemos, nós alugamos um instrumento, uma ferramenta, que utilizamos por algum tempo e depois largamos como uma camisa velha, um óculos arrebentado, qualquer instrumento que nós utilizamos. Essa é a realidade do corpo. Nós somos espíritos imortais, estamos aqui por um tempo determinado. A nossa vida real é como espírito. E lá nós temos a imortalidade. E temos atributos que nós nem imaginamos aqui como encarnados. Nem imaginamos. Um deles, só para citar, aprendemos em horas aquilo que levamos anos para aprender aqui. Imaginem vocês o que significa isso. A respeito dessa resposta, se ele tinha um propósito hostil, Kardec faz a seguinte pergunta: que queres dizer? Não te compreendemos. Resposta: eu procurava me divertir, mas vós estudareis a coisa e tereis mais um fato para provar que nós existimos. Entenderam?
mesmo o próprio espírito, mesmo o próprio desencarnado. Assim, ó, estuda o que está acontecendo e vocês vão ver que por trás daquilo tudo tem um desencarnado, que vocês não acreditam. É claro que ele não falava para Kardec, falava para as pessoas que lá estavam, naquele ambiente. O fenômeno, ele tem um propósito. Estuda isso que está acontecendo e vocês vão ver que por trás estamos nós, os desencarnados. Já fomos homens como vocês, tivemos corpo e tal. Já estivemos aí no lugar de vocês, a mesma coisa. Como vocês, vivemos da mesma maneira. Existimos, não é? Viver é como espírito. Aqui, como encarnados, nós apenas existimos. Pergunta número 8. Dizes que não tinhas propósito hostil, mas quebrastes todas as vidraças do apartamento, causando um prejuízo real. Resposta, olha a resposta disso. Isso é um detalhe. É para ele, está desencarnado. Não é que nada custa, é apenas um detalhe. Número 9. Onde encontraste os objetos que atiravas? Respostas são muito comuns. Achei-os no pátio e nos jardins vizinhos. Então, o espírito não cria nada por si. Ele não constrói uma pedra, não elabora uma pedra. Ele utiliza-se do que já existe. Ninguém cria nada. No universo nada se cria. Não é assim que falou o físico? Nada se cria. Questão de número 10. Achaste todos ou fabricastes algum? Fabricaste alguns. Resposta: eu não criei nada, nada compus. Número 11. Se não os encontrasses, teria podido fabricá-los? Resposta: teria sido mais difícil. Mas em último caso, a gente mistura matérias e faz alguma coisa. O que ele está querendo dizer é o seguinte: misturar matéria é assim, é pegar o fluido vital do médium, fornecido pelo médium, mais o fluido dele, mistura as duas e promove o quê? Ele não vai conseguir construir uma pedra, mas um barulho, uma pancada. Uma pancada lá na parede. Oh, que barulho esquisito, cara. É assim que eles produzem alguma coisa, o que ele chama de alguma, o que ele está chamando aqui de alguma coisa. Número 12. Agora conta-nos como os atiraste. Resposta: isso é mais difícil de dizer. Ele promove o fenômeno, mas nem ele mesmo sabe exatamente como o fenômeno é promovido. Ele diz assim: servi-me da natureza elétrica daquela moça, fluido vital, ligada à minha, que é menos material. A dela é mais material, ou seja, mais grosseira. Um fluido vital mais grosseiro. A dele advém do seu perispírito, menos grosseira, embora seja um espírito imperfeito. Assim pudemos, os dois, transportar aqueles diversos materiais. Fluido vital do médium, né, mais o fluido do espírito, compõe, envolve o objeto e transporta. Pergunta de Kardec, da número 13. Penso que concordarás em nos dar algumas informações sobre a tua pessoa. Diga-nos, primeiro, se morreste há muito tempo. Resposta: faz muito tempo. Há bem uns 50 anos. Olha a importância, meus irmãos, de se esclarecer em vida. Vai ficar 50 anos do nosso tempo aqui, é claro, né? Porque para o espírito não é a mesma coisa, mas vai ficar 50 anos do nosso tempo perdendo tempo, mascando, né? Animal empacado, como o próprio espírito de São Luís chama. Pergunta de número 14, 14. Que fosse em vida, ele mesmo, o espírito mesmo responde: não era grande coisa. Catava bugigangas nesse bairro e às vezes me atiravam injúrias, porque eu gostava muito do licor vermelho do bom velho Noé. Eu também queria pô-los a correr. Provavelmente ele está falando de vinho, né?
catava bugiganga, vendia e, como fazem muitos que nós conhecemos, né, esses andarilhos, esses mendigos, né, fazem muito isso, né, e recebem a injúria das pessoas, né, enxotam essas pessoas e muitas vezes não permitem que essas pessoas durmam em determinados locais, etc. 15ª questão. Por ti mesmo e tua plena vontade, que respondestes, por ti mesmo e tua plena vontade que respondeste às nossas perguntas, resposta do Espírito. Eu tinha um instrutor, quer dizer, não foi só ele que respondeu, estava associado a alguém. Quem é esse instrutor? Pergunta Kardec. O vosso bom rei Luís, que Kardec chama de São Luís, a doutrina espírita. Nota do próprio Kardec. Essa pergunta foi feita por causa da natureza de algumas respostas, que pareciam além da capacidade do espírito. Observação de Kardec. Kardec observava muito a manifestação, como ela se dava, em que contexto ela se dava, não é? Que pareciam além da capacidade do espírito, tanto pelas ideias quanto pela forma da linguagem. Nada demais que ele tenha sido ajudado por um espírito mais esclarecido, que queria aproveitar a ocasião para nos instruir. Percebe como é sempre com propósito didático, propósito de instruir? É sempre assim. Esse é o fato comum. Mas uma particularidade notável desse caso é que a influência do outro espírito se fez presente na própria escrita, foi através de médium escrevente, né, que nós chamamos hoje de médium de psicografia. Nas respostas em que ele interferiu a escrita é mais regular e corrente. Nas do trapeiro é angulosa, grossa, irregular, muitas vezes pouco legível, revelando um caráter muito diverso do espírito que o estava ajudando. Aqui tem o rodapé do professor que diz o seguinte: nota-se o rigor das observações de Kardec nessas experiências que provam irrefutavelmente a comunicabilidade dos espíritos. Pergunta de número 17. Que fazes agora? Cuidas do futuro? Resposta: ainda não. Ando errante. Ando aí, sem rumo, né? Embora a palavra errante tem o significado de espírito sem corpo físico, aguardando uma nova encarnação. Tá bem? Esse é o valor dessa palavra. Pensam tão pouco em mim na terra que ninguém ora por mim. Assim não tenho ajuda e não trabalho. Olha a importância da prece por esses nossos irmãos. Nota do próprio Kardec: veremos logo quanto se pode contribuir para o progresso e o alívio dos espíritos inferiores, imperfeitos, através da prece e dos conselhos. 18ª. Qual era o teu nome em vida? Janet, responde ele. 19ª e última pergunta. Muito bem, Janet. Faremos prece por ti. Diga-nos se a evocação te deu prazer ou te contrariou. Resposta do Espírito: antes prazer, porque sois boa gente, que a gente já estava mais familiarizado com o Kardec, né? Já estava, mesmo assim, olha o que ele fala: sois boa gente, alegres viventes, embora um pouco severos, não gostam de severidade, não gostam de disciplina. Esses espíritos não gostam disso, né? Tudo que é disciplina, seriedade e tal, não é com eles. Como os encarnados que todos nós conhecemos. Pouco importa, me escutastes e estou contente. Assinado esta parte das mensagens, Janet. Vamos marcar aqui o fenômeno de transporte, item de número 96, para nós retomarmos na próxima quarta-feira, dia 15. Quando nós voltarmos aos nossos estudos, estaremos estudando então o fenômeno de transporte.
Muito bem, alguma pergunta dos companheiros, alguma dúvida? Restou alguma dúvida? Ficou alguma dúvida daquilo que nós estudamos? Deixa eu ver aqui no YouTube. Não tem ninguém. No Facebook, o Salviano Oliveira está conosco, ele é de Lisboa, Portugal. Muito obrigado pela sua presença, Salviano. Prazer tê-lo conosco. Nossos irmãos portugueses são sempre muito bem-vindos aos nossos estudos. Nossos estudos ocorrem todas as quartas-feiras, com início às 20 horas. Se quiser participar também pelo Google Meet, basta mandar o seu e-mail e nós te adicionamos e você passa a participar nos vendo e também sendo visto por nós, o que seria um grande prazer. Aliás, esse convite vale para a dona Leonilda, para a Gina, para a dona Marlene, para todos vocês, tá bom? É sempre um grande prazer estudar com os companheiros no Google Meet, porque no Google Meet é mais humano, né? A gente vê as pessoas, pode conversar, dialogar, trocar impressões, que é sempre muito positivo, né? Mas se não houver nenhuma dúvida, não houver nada que vocês queiram colocar, nós vamos encerrar o nosso encontro de estudos com uma prece. Tá bem? Muito bem. Convido a todos os nossos companheiros, nossos irmãos, que esqueçam os seus encontros e desencontros desse dia, para juntos, com muito amor, mentalizarmos a figura excelsa e amiga daquele que é o nosso mestre e modelo e guia de toda a humanidade, Jesus de Nazaré. Juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas pelo Livro dos Médiuns dessa noite. Queira o vosso amor, a vossa bondade, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e sermos úteis à sociedade em que vivemos, e desta forma dignificar a vida. Dá-nos ainda forças para que possamos, por nós mesmos, orientar a própria existência, por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.